Olá, meus amigos, boa noite. Boa noite não é, né? Olá, vamos ficar no olá. Já está falando o Felipe Luiz. Deixa eu separar então aqui a entrevista dele, porque é algo que eu quero muito ouvir, porque eu acho que ele foi muito mal hoje. Muito mal mesmo. Então, estou curioso para ouvir o que ele vai falar. Peraí, deixa eu marcar aqui a entrevista dele. Só um minutinho, gente. Pronto, está marcado aqui. Então vamos lá, meus amigos. Que porcaria, né? O Felipe Luiz hoje resolveu repetir todos os erros do Tite, vocês perceberam isso? Impressionante, né? Tal qual acontecia com o Tite e com outros, né? Quando tem mais tempo para treinar, piora. Como é que pode uma coisa dessa? Você tem mais tempo para treinar e o time piora. Felipe Luiz poupou demais, no meu modo de ver. Está aí a prova do Arias, que jogou os 2 jogos da Colômbia. Chegou, ficou no banco, entrou no segundo tempo, correu feito um coelho de anúncio de pilha de desenho animado. Fez o segundo gol, o gol que decreta a derrota do Flamengo. E tudo bem, saiu inteiro, dando entrevistas, feliz da vida. Havia necessidade de você tirar do banco até Gerson, De La Cruz e Pulgar? Eu não me convenço dessas histórias, cara. Eu não me convenço. Isso aí é a ditadura do departamento médico e da fisioterapia sobre o comando do futebol. Nós temos um péssimo departamento médico e é ele quem dita as regras do futebol. Faz algum sentido para vocês o Tanuri e sua turma dizerem esse aqui não, aquele ali sim? Devido a desgastes que eles detectam. Nós sabemos da incompetência do Tanuri e da sua turma de longa data. Como é que esses caras são os que dizem? Vai me dizer que o Gerson, o Pulgar e o De La Cruz não poderiam ter ficado nem no banco para entrar como fez o Arias num segundo tempo? Pois não. Não ficaram. Nem no banco. Ficou no banco o Arrascaeta, que o Felipe Luiz demorou a colocar em campo. Se o Felipe Luiz tivesse visto bem o que aconteceu no primeiro tempo, ele já teria voltado com o Arrascaeta no lugar do Alan. Mas ele fez 5 substituições e não tirou o Alan. Isso é que me deixou mais irritado / preocupado. Porque não é possível que o treinador não veja o que todo mundo vê na televisão, o que todo mundo vê no estádio. O Alan é um enganador tamanho família. O Alan é um a menos dentro de campo. No lance do gol do Lira, né? Ele levanta os bracinhos para trás assim, acompanhando o atacante do Fluminense. E não dá combate. Ele erra passe de 3 metros. Os 2 primeiros passes dele no jogo de hoje foram para fora, para companheiros que estavam a 4, 5 metros dele. E ele botou para fora. Como é que um treinador, gente, eu não me conformo com isso, falando sério, eu não me conformo. Como é que um treinador não vê que esse cara é uma enganação? Mas não. Entra treinador, sai treinador, entra treinador. E aquela porcaria de jogador continua no time. Olha, é assustador, assustador. Dá uma bicada aqui no meu isco, porque eu botei gelo demais, estava quase transbordando. E é desanimador também. Vocês, por acaso, deram uma olhada no jogo do Corinthians? Eu assisti ao jogo do Corinthians no iPad do lado. O Corinthians jogando bem, cara. Vai ser uma parada classificar lá na Neoquímica Arena. Vai ser uma parada. O Corinthians abriu 2-0 rapidinho,
deu uma bobeada, o Atlético Paranaense empatou, mas ele veio no segundo tempo e meteu 5. Agora, o Flamengo, se voltar a jogar esse futebol de hoje, vai ser eliminado na Neoquímica Arena, gente. Vai ser eliminado na Neoquímica Arena. Não decidiu quando deveria ter decidido no primeiro jogo no Maracanã, parou no Hugo Neneca, que fez pelo menos 4 defesas espetaculares, e agora vai para lá jogando por um empate. Eu só espero que o Felipe Luiz não cometa o erro de jogar lá atrás, como o Tite fazia. Porque os outros erros que ele cometeu hoje, todos eram do melhor estilo Tite. Gente, não tem sentido poupar todo mundo para jogar a Copa do Brasil, ainda tendo uma tênue esperança no brasileiro. Agora também acabou, não tem mais tênue esperança nenhuma, né? Tem que abrir o olho, porque o G4 já está começando a ficar ameaçado. Porque o São Paulo já encostou, tem um pontinho a menos só. Ah, mas o Flamengo tem o jogo contra o Internacional. Quem garante que o Flamengo vai ganhar do Internacional lá dentro do Beira-Rio? O Internacional está jogando bem. O Internacional é o melhor time do retorno. Então, amigo, se o Flamengo não abrir o olho, o Flamengo vai ficar fora do G4. E pode ficar fora também da final da Copa do Brasil. Ou pode até ir à final e perder a Copa do Brasil. E aí, nesse caso, a Libertadores começa a ficar em risco. Pelo menos a vaga de grupo da Libertadores. Pode ser que ainda consiga classificar lá em sexto, sétimo, se dependendo se um brasileiro ganhar a Libertadores, o que eu acho muito difícil. Mas, enfim, se o campeão da Copa do Brasil... Também os campeões da Copa do Brasil possíveis estão todos fora do G4. Só o Flamengo é o único. O Atlético está fora do G4, o Vasco está fora do G4 e o Corinthians, nesse então, saiu hoje da zona do rebaixamento, está até aqui. Então, é real o risco do Flamengo não disputar a Libertadores no ano que vem. Agora, eu fico me perguntando, será que a decisão de poupar no brasileiro todo mundo... Por que poupou todo mundo? Vamos falar a verdade. Poupou todo mundo. O Arrascaeta, o Plata entrou um pouquinho antes, o Arrascaeta depois. Mas, porra, não dá nem para dizer que eles jogaram. Será que essa decisão foi Felipe Luiz quem matou no peito e disse é comigo? Ou o mordedor de virilha, por orientação do Landim, chegou lá e disse, olha, vamos priorizar a Copa do Brasil. É o título que a gente pode ganhar, então vamos priorizar. E pagou esse vexame de hoje. O jogo de hoje foi um vexame, gente. Vamos falar com todas as letras, foi um vexame. O Fluminense na zona da... Quer dizer, no limiar da zona do rebaixamento. Tinha perdido todos os jogos para o Flamengo esse ano. Empatou um e perdeu os outros todos. E aí vai lá, o Flamengo entrega a paçoca dessa maneira. E entregou no segundo tempo de uma maneira indiscutível. No primeiro tempo achei até que o Flamengo foi melhor, mas também não teve assim um volume de jogo que você dissesse, porra, foi uma injustiça não fazer o gol. Não foi. Injustiça talvez seria, sim, se aquele pênalti tivesse entrado. Um pênalti infantil também do Léo Pereira. Tem carrinho dentro da área, amigo. 90% das vezes vai dar pênalti. Carrinho dentro da área. Zagueiro que dá carrinho dentro da área está pedindo para dar pênalti. O pé dele tocou no Marquinhos. Tocou. Se o Marquinhos valorizou, não valorizou, pouco importa. Ele deu a chance para o Marquinhos arrumar aquele pênalti. Sorte do Flamengo que o Rossi foi lá e fez uma defesa grandiosa no chute do Ganso. O Ganso não bateu bem também, não. Mas não adiantou nada, porque voltou para o segundo tempo. O Fluminense já voltou modificado. O Felipe Luiz não mexeu. Eu não consigo, sabe? Essa história do cara não mexer no intervalo, cara, me irrita profundamente. Porque era evidente que algumas coisas ali não estavam funcionando. O Flamengo não tinha meio campo, gente. O Felipe Luiz empurrou o Alcaraz para frente, supostamente na posição do Arrascaeta, e o meio campo ficou com o Alan, o inútil Alan e o Léo Ortiz, que é um bom passador, mas ele não é um armador. E aí, quando resolveu mexer, o Felipe Luiz tirou o Léo Ortiz e não o Alan.
Me explica, gente, pelo amor de Deus, me explica. Eu não consigo entender. Insisto, foi uma jornada hoje muito ruim do Felipe Luiz. Me lembrou o Tite. E principalmente pelo fato de ter tido o tempo todo que teve para treinar. Ele treinou esse time. Esse time que jogou, ele treinou. Treinou vários dias sem parar. Algumas vezes de manhã e de tarde. Para jogar isso? Desanimador. Desanimador. Vamos falar ainda muito de jogadores, de outras coisas, muitas outras coisas do jogo. Deixa eu só rodar a vinheta de abertura e vamos já seguir nessa análise dessa derrota vexaminosa. Uau! Vamos agora rodar rapidamente o vídeo da absoluta propaganda parceira desse canal. E depois, pau na máquina, bicho solto, selva total. Somos a Absoluta Propaganda, 26 anos atuando em todo o Brasil e no exterior. Você já nos conhece do canal RMP. Aproveita então e deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho de notificação. Assim você fortalece o canal e a parceria com a Absoluta, cujos orçamentos são diferenciados para os inscritos. Somos especializados na criação de sites, logotipos, posicionamento Google e campanhas em redes sociais. Sites inspiram credibilidade e desejo. Logos impactantes e campanhas que geram resultado. Se a sua empresa quer um novo site que realmente faça diferença, se posicionar bem no Google e entrar forte nas redes sociais, entre em contato e solicite agora mesmo um orçamento. Vamos surpreender você. Os meios de contato estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Também te ajudamos em tudo para você ter um canal profissional no YouTube. Artes, thumbs, logo, vinhetas e tudo mais. absolutapropagandabrasil.com.br. Já se inscreveu no canal RMP? Ativa o sininho e deixe seu like. É rápido e grátis. Meus amigos, vamos então, só um minutinho aqui. Vamos então continuar a falar desse jogo. Vou começar a conversar com vocês. Já está cheio de superchat. Deixa eu só botar o banner aqui. Superchat está on. Like. Vamos lá, gente. Like. Se você não é inscrito ainda, se inscreve e ativa o sininho. Valeu? Então vamos lá. Vou começar a conversar com vocês. Já tem 32 superchats. Então vou fazer como eu faço sempre. Eu vou lendo e vou comentando os assuntos. O professor Valdinei Rosa, RMP, a torcida do Fla elegeu o Alan para Cristo. Não achei que ele foi o pior do time, mas a energia negativa que ele carrega é Flórida. Olha, quem foi pior que o Alan hoje? O Gabriel, talvez? Pode ser. Gente, o Gabriel hoje correu para não chegar naquela bola dividida com o Fábio. Nitidamente, ele desacelera com medo da dividida. Porra, Gabriel, tá difícil se defender assim, né? Nitidamente, ele desacelera. Ele não divide bola mais. É impressionante. Aquilo era uma bola com centroavante, com o Pedro. O Pedro entrava com bola, Fábio e todo mundo. O Gabriel, deu aquela pisadinha no mesmo lugar e deixou o Fábio chegar antes. E durante o jogo, gente, o que o Gabriel fez hoje? O Gabriel está sempre em impedimento, cara. Quando o Gabriel chuta, é um peteleco. Felipe Luiz, vai ser difícil você manter essa titularidade aí por muito tempo. Hein? Vai ser difícil. Porque o Gabriel não está jogando nada. Não tinha nenhum centroavante bom na base, não? Talvez seja a hora de começar a pensar. Arthur Mendonça, 20 milhões de euros num comum e 8 milhões de euros no Vinícius Pacheco equatoriano.
Eu acho que, Arthur, eu acho que julgar o Alcaraz ainda é cedo. Até porque eu acho que ele está jogando. Ele hoje jogou no meio-campo inexistente. Só ele correu naquela porra daquele meio-campo. Ele ainda está se adaptando ao Flamengo. Eu gostaria muito de ver o Alcaraz no lugar do De La Cruz, junto com o Arrascaeta, ou com o De La Cruz no lugar do Arrascaeta e com o Gerson em campo. Com gente que fale a língua dele. Hoje, muito pouca gente falava a língua do Alcaraz dentro de campo. Ele é lutador, ele é guerreiro, ele não tem medo de chutar. Eu acho que pode ser que ele não valesse esse dinheiro todo que o Flamengo pagou. Isso aí a gente sabe que os nossos bravos, gelo no cérebro, são useiros e vezeiros em fazer. Não pagaram 50 milhões de reais no Alan? 50 milhões de reais no Alan. Então é difícil, né? Mas eu teria mais paciência com o Alcaraz. E o Plata realmente, até agora, não disse a que veio. Não disse a que veio. Olha aqui o Maurício de Andrade Granja. Felipe Luiz, além de técnico fraco, é paneleiro. Porra, também é cedo para dizer isso, né, Maurício? Só joga os amiguinhos dele, BH e Gabriel. Faço campanha para trazermos o JJ de volta urgentemente. Domingo é torcer para ir para os pênaltis, pois o Corinthians tem mais time. O Corinthians está jogando mais do que o Flamengo hoje em dia, embora tenha levado um baile no Rio de Janeiro. Levou um baile no Rio de Janeiro, é bom a gente não esquecer disso. Mas, por exemplo, hoje jogou pra cacete contra o Atlético Paranaense, inclusive se recuperando de um empate aparentemente que normalmente abala os jogadores, né? Você está ganhando por 2-0, de repente o adversário vai lá e faz 2-2 dentro da sua casa, mas o Corinthians não se abalou. Fez 3-2 numa falta magistral cobrada pelo Memphis e depois emendou 4-5. Então, o Corinthians, por exemplo, chega com muito mais moral do que o Flamengo para esse jogo de domingo. Se o Flamengo tivesse ganho o Fla-Flu de hoje, o Flamengo chegaria grande. Com essa derrota, já não há tanta certeza, né? Yuri Fiari me pergunta se o Gabi dará o abraço do afogado em Felipe Luiz. Pois é. Hoje foi mais ou menos isso. Eu acho que hoje foi a pior partida do Gabriel sob o comando do Felipe Luiz. Não que as outras duas tenham sido espetaculares, mas nas outras, pelo menos, ele teve chance. Ele fez um gol que foi anulado por impedimento de unha grande e ele meteu um calcanhar que a bola ia entrar num golaço e o Neneca conseguiu voltar e fazer uma grande defesa. Pelo menos essas duas coisas ele fez. Hoje ele não fez nada. Rigorosamente nada. Hoje o Gabriel foi -1 em campo. Eu acho até que o Felipe Luiz demorou a tirar. E quando tirou também não sei nem por quem. Deixa eu ver aqui qual foi a substituição. Porque, porra, eu achei que ia botar, sei lá, o Carlinhos, um outro garoto, passar o BH para dentro. Não. Ele já tinha tirado o BH. Ele botou o Lohan. Aliás, não entendi. Isso é mais uma das coisas que eu não entendi do Felipe Luiz. Por que montou aquele meio-campo e não botou o Lohan no meio-campo? Podia ter jogado com o Léo Ortiz, Alcaraz e Lohan. Era um meio-campo mais criativo do que Alan, Léo Ortiz e Alcaraz. Eu não consigo entender determinadas coisas, gente. Tudo bem, eu não estou lá dentro, vai ver que o Lohan tem treinado mal, tem sido meio displicente, não sei, cara. Mas o Lohan é um cara que o Felipe Luiz, quando recebeu no Sub-20, disse que, porra, era um cara maravilhoso, que fazia diferença. Aí chega na hora H, ele prefere botar o ameba do Alan a botar o Lohan no meio-campo. Sendo que a posição do Alcaraz é de segundo volante, não é de meia esquerda. Arthur Mendonça, RMP, tchau para Alan, Ayrton, BH e Fabrício Braga. Olha, acho que você está um pouco exagerado. Quer dizer, Alan nem se discute, né? Alan nem se discute. Alan já deveria estar, sabe, dá para jogar, entrega para um time da Série B do Carioca. Ayrton, eu acho que ele não tinha que ser titular. Eu acho que foi um erro do Felipe, mais um erro do Felipe, ter colocado o Ayrton e não o Alexandre.
A única desculpa, talvez, é que o Alexandre tenha se recuperado da tal incômodo muscular e ainda não tivesse totalmente seguro. Mas o Ayrton Lucas, defensivamente, é um caos. Os gols do Fluminense saíram os dois pelo lado dele, para variar. E o Fabrício Bruno, como é que você diz? Acho que ele pode ser um bom reserva do Léo Ortiz. Eurimar Obra, o Flamengo tem que deixar de ser um time de patota. Essa patota está matando o time. Meu amigo, tá complicado. Jorge Lasperg, salve Renato. Pior que escalar a ala de saída foi Filipinho não tê-lo tirado. E o Arrascaeta é um arremedo do que já foi. Será que só eu vejo isso? Não, o Arrascaeta tá mal mesmo, você tem razão. Tanto que no Uruguai, depois do primeiro jogo, os jornais uruguaios chegaram a fazer uma pesquisa para saber se ele era o pior 10 de todos os tempos da Celeste. Para você ver como a coisa tá ruim para ele. E ele hoje entrou, realmente não acrescentou rigorosamente nada. Mas eu concordo, eu não acho que seja pior não tirar, não. Eu acho pior escalar. Escalar o Arrascaeta, para mim, o Alan, para mim, é que é assustador. E o que é pior, saiu fazendo substituição, fez as 5 e não tirou o Alan. Isso, cara, isso me preocupa muito, porque fala da visão do treinador. Quando o treinador está na beira do gramado e não percebe que um jogador, que é uma bosta, está fazendo só merda e não tira, é assustador, cara. É assustador e desanimador em relação ao Felipe Luiz. Rodrigo Zanetti. Renato, como explicar o preço que pagaram por esse Plata e Alcaraz? 2 jogadores meia boca, nenhum deles resolve o jogo. Ô, Rodrigo, em relação ao Alcaraz, eu discordo bastante. Aliás, o Alcaraz meteu uma bola na trave que quase não virou gol contra do Fábio, né? O Alcaraz foi um dos poucos jogadores ali da frente a fazer algo de útil. Gustavo Valente, um recital do senhor Paulo Henrique Ganso. Verdade. Ganso hoje botou o jogo no bolso, depois de perder um pênalti, mas botou o jogo no bolso. Toda razão. Dani e Rê, com o Tite também foi assim. Técnico chega a mandar o jogo, jogar como sabem, vence. Quando tem tempo para treinar, abre as portas, posicional, jogando em nu, arame liso, e aí tirou o Léo Ortiz e deixou o Alan. Isso realmente é inacreditável. Inacreditável, Dani. Você tirar o Léo Ortiz e deixar o Alan demonstra uma falta de visão de jogo assustadora. Orlando Gianordoli. Renato, qualquer técnico que mantiver o Alan no time, como fez o Felipe Luiz, será massacrado. Hoje ele já merecia o grito de burro. Pelo jogo de hoje, eu concordo. Alexandre Appelbaum. Boa noite, RMP. É um problema psicológico. Não lembro de termos viramos um jogo ou empatamos após estarmos perdendo. Precisam melhorar a cabeça. Isso você tem razão. Até virou um joguinho ou outro, mas o problema é o seguinte, Alexandre. O jogo de hoje, o Flamengo acaba quando ele toma o primeiro gol. Acaba. O Flamengo acabou ao tomar o primeiro gol. Simplesmente isso. Não jogou mais porra nenhuma. E é uma coisa psicológica, sem dúvida. Sem dúvida. Você não pode levar um gol no início do segundo tempo. Você tinha o segundo tempo inteiro para virar. E você desaba. Mas aquela história, né? Pergunta se o Flamengo tem psicólogo. Não. Psicólogo é coisa para maluco. Não. Gus Wright. MP, que noite. O que aconteceu? Minha esperança tinha aumentado com o Felipe Luiz. Felipe Luiz vacilou hoje, né? Alan, brasileiro, escafedeu-se. Eu confesso a você que quando eu vi aquele papo de que o Alan ia ser titular também, me deu uma gastura, sabe? Pô, bota o menino, bota o Everton Araújo, gente. Quer jogar com 2 volantes? Bota o Everton Araújo e o Léo Ortiz, cara. Pelo amor de Deus. Que Alan, pelo amor de Deus, mas não é possível, cara. É o que dizia o Domingo Bosco. Não tenha pé de rato no seu elenco, porque ele joga. O Alan é um pé de rato. Nada além disso, gente. Jean Spinato, choque de realidade. Será que Felipe Luiz vai morrer abraçado em BH e Gabigol? Não dá mais para esses dois. Segundo tempo, parecia o time do Tite em desorganização. Parecia mesmo.
Tanto que eu digo, parece que o Felipe Luiz incorporou o Tite hoje, que coisa horrorosa. O BH está mal também, concordo com você. Está mal. Peteleco, perdeu aquele chute que ele tinha bem dado. Ele hoje deu umas 2 conclusões medonhas. Também não consegue mais chegar na linha de fundo, não consegue mais limpar para dentro para fazer a jogada. Os dois muito mal. Agora, por caso do Felipe Luiz, ele tem o Michael, cara. Ele botou o Bruno Henrique porque ele quis, ele podia ter botado o Michael, que ainda está longe da melhor forma dele depois da contusão que teve. Mas eu, por exemplo, contra o Corinthians, já começaria com o Michael. Mas eu duvido que ele vai começar. Felipe Nazar, famosa retranca e transição rápida. Inocente é o Felipe Luiz, não sabia que era a única coisa que o Fluminense podia fazer. Infelizmente, derrota merecida. Concordo com você. Derrota merecida. E ficou claro que era isso que o Fluminense ia fazer desde o início do jogo, né? Tirando aqueles primeiros minutinhos que o Fluminense pressionou um pouco a saída de bola do Flamengo, depois ele, a partir dos 30, só deu o Flamengo. Mas eles, em contra-ataque, ameaçavam, tanto que houve o pênalti. Fernando Lira Reis, se fosse Tite, era pau. Aqui está sendo pau também. Não é se fosse Tite, era pau. Aqui o pau está cantando igualzinho. Alan, desastre anunciado. Alcaraz erra muito. Zaga sem Ortiz, sem saída. Ayrton Lucas, mal. Ninguém sabe finalizar. Platon bonde. Domingo será a verdade de Felipe Luiz. Hoje, Felipe Luiz igual a Tite. Você está falando exatamente o que eu falei. Só não gostei daquela sua abertura, se fosse Tite, era pau. Como se agora nós não estivéssemos dando pau no Felipe Luiz. O que eu estou fazendo mais agora é dar pau nele. Agora, parece que, sabe... Ah, não, a gente criticava o Tite, mas não vai criticar o Felipe Luiz. Você não me conhece. Senão você não estava falando essa bobagem. Marcelo Grandelli, ressuscitar defunto, Mengão está 1. Pior é que é verdade, né? Nós somos especialistas em ressuscitar defunto. Costinha, que é membro por 3 meses. MP, tomei uma decisão. Não assisto mais os jogos com o Alan em campo. Seja titular ou entrando. Wesley sendo ele, e Gabriel e Ayrton Lucas, um desastre. Concordo. Nem acho que o Wesley foi tão mal assim. É ele mesmo, você definiu bem. É ele. Corre, até faz umas combinações pela direita, mas erra pra cacete. Né? René Schulzberger, Felipe Luiz fez tudo que não devia. Poupou o jogador, improvisou o Alcaraz e Léo Ortiz, escalou o Fabrício Bruno e o Alan. Jogou fora o brasileiro e criou um clima tenso para domingo. Irretocável a sua mensagem, René, irretocável. Albertini, não podemos nos iludir com esse elenco. As contratações foram mal feitas, além de uma enxurrada de gols perdidos, passes errados e jogadores fominhas. A coisa está muito mal resolvida. Está muito mal resolvida. Eu tinha esperança de que o Felipe Luiz, na base do papo, fosse poder recuperar um pouco daquela maneira de jogar. Eu acho até que recuperou nos 2 primeiros jogos, mas hoje foi tudo por água abaixo. Orlando Janordoni, Gabriel, a nulidade de sempre. Corre errado, não divide bola, não cabeceia, não dribla, não tomba. Se ele não recebe a bola debaixo do gol, não vai fazer nada. Está na hora de esquecer dele. Orlando, eu concordo com você. O triste é que nós não temos ninguém. Vai fazer o quê? Vai botar o Bruno Henrique de centroavante? O Bruno Henrique também não estava bem de centroavante. Aliás, o Bruno Henrique não está bem de uma maneira geral. O Carlinhos não dá. Felipe Luiz devia trazer um garoto lá. Ele hoje botou um garoto até que é meio campo. Tá? Na hora de botar, não botou, né? Só relacionou e deixou no banco. Mas começa a pensar num centroavante, cara. Não é possível que na base não tenha um centroavante que faça gol. Tem aquele Tereza que fez o gol. Tem um outro também que fez o gol do título. Tem que buscar os garotos da base, gente. Luiz Davi, salve, mestre Renato. Acompanha-te desde os anos 80. Felipe Luiz errou ao escalar Alan, Gabriel e BH. Pior, substituiu tardiamente e ignorou Everton Araújo. O Everton Araújo era o jogador que deveria ter começado a partida no lugar do Alan. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Basta você ver os últimos jogos do Everton Araújo e você vê todos os jogos do Alan. Não resta dúvida que deveria ser um garoto e não essa pemba. Lieden Carvalho Leite. Boa noite, Renato.
num desses canais que reproduzem mídias da TV, informaram a decisão da diretoria do futebol privilegiar a Copa do Brasil. Não duvido, não duvido, não duvido mesmo. Aí é eliminado pelo Corinthians e fica com cara de tacho. Brenner Matos, acho que o que prejudicou foi a data FIFA. Pois é, Brenner, mas a data FIFA, claro que ela prejudica, mas ela dá tempo para treinar. Era para ter melhorado. E piorou. O time com o Felipe Luiz foi melhor quando não teve tempo para treinar. Quando viu o vídeo só e ficou no papo. No que teve tempo para treinar, piorou. Agora, a data FIFA foi igual para todo mundo. O Arias entrou, foi lá e carimbou, deixou o dele. Correu, marcava na lateral direita. E os nossos todos nem no banco. FGRME, acho que não ganha do Corinthians. Vamos no máximo para a Sul-Americana. Primeira decepção com o Felipe Luiz. E ainda tem que aturar o Botafogo ganhar. É, meu amigo. É. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Entre o Botafogo ser campeão e o Palmeiras ser campeão, eu prefiro o Botafogo. Eu preferi o Fortaleza, né? Mas Fortaleza, por exemplo, ontem, contra um time reserva do Atlético Mineiro, cedeu o empate. Mas, porra, entre Botafogo... Eu não quero Palmeiras tricampeão, não. Abel Ferreira tricampeão, Deus me livre. Laércio Júnior, Felipe Luiz é tão fraco que conseguiu ser jantado pelo Mano Menezes, além de manter Alan e Gabi Bagre. Pedro Futi, e agora? A culpa do Tite? Arias nem dormiu direito, entrou em campo e arrebentou. Arrascaeta entra morto e Plata também. Mais uma vez ressuscitou o fruto. Isso que você está falando, Pedro, é o que mais me irrita. É o que mais me irrita. Ter, como é que se diz? Poupado, não levado nem para o banco, o De La Cruz, o Gerson e o Pulgar, eu acho inadmissível. Inadmissível. Vander Souza, doutor Renato. Acho que não era só o treinador o problema do Fla. Não sou fã do Tite, mas o problema é muito maior do que só trocar o técnico. Sim, só que o problema é o seguinte, Vander, eu concordo com você que o problema é maior, só que para você, a única coisa que você pode trocar durante uma temporada é o técnico. Você não consegue trocar o elenco. É impossível trocar o elenco. Eu acho que para a próxima temporada, assim, dependendo de quem for até o presidente, ele pode fazer uma limpa boa. Agora, essa porra desse Landinho do Braz aí, renovaram o contrato do Bruno Henrique por 3 anos. Então, o próximo que chegar ainda tem 2 anos para pagar para o Bruno Henrique. Ou então pagar uma multa rescisória gigantesca para ele. E outra coisa, pode ser que eu esteja enganado, mas eu acho que o Bruno Henrique está acima do peso. Vocês não acham também, não? Não repararam, não? Eu estou sentindo o Bruno Henrique acima do peso. Orlando Janones. E o Bap, hein? Não é que ele começa a ter razão? Cara, o Orlando, o problema é o seguinte, cara. O Bap é candidato, ele não pode falar determinadas coisas. Ele pode até ter razão, mas é pouca inteligência, em termos eleitorais, ele falar o que ele falou do contrato do Felipe Luiz. Anco, após os deméritos, os méritos. Ganso jogou muito, jogou. O passe do Ganso no primeiro gol é uma pintura, né? É uma pintura. Porra. Eu cheguei a achar até que o jogador estava impedido. Mas não estava e foi um passe genial. Jean Spinato. Quem garante que com Arrasca e De La Cruz seria melhor? Seja não vem jogando merda nenhuma. O time não tem pontaria, um desastre na hora de definir. Sim, mas pelo menos você teria colocado os seus melhores em campo. Pelo menos isso. Você teria essa tranquilidade. Agora, não levar nem para o banco? Porra, vai me dizer que o Gerson não podia ficar no banco, cara? O Gerson é um cara que quer jogar tudo. Ah, mas ele estava com um furúnculo na ponta do dedo. Porra, furúnculo você lanceta, bota mercúrio cromo, amigo. Bota um algodão e vai dentro da chuteira e vai para o jogo, cara. Eu duvido que o Gerson tenha sido sacado do jogo por vontade própria. Eu duvido. O Gerson era um cara que poderia ter ajudado e muito hoje. Nem no banco estava.
René Schultz, botaram o Arrasca com 2-0, ou poupa ou começa jogando. Pois é. Não, eu acho o seguinte, tinha que ter botado o Arrasca pelo menos no intervalo, cara. No intervalo, já era para ter voltado com o Arrasca. Porque estava evidente que o Flamengo estava com muita dificuldade de armar no meio-campo. O Flamengo até fazia marcação lá na frente, retomava a bola, criou algumas jogadas, tá? Mas armar mesmo, não estava conseguindo armar. O Alan e o Léo Ortiz não são armadores. O Léo Ortiz é até um bom passador, o que é diferente de ser um armador. E o Alan não é nada. O Alan é rigorosamente nada. Então, eu teria voltado já com a Arrasca no intervalo. Aí ia mudar alguma coisa, ia dar certo? Não sei. Mas pelo menos você teria um pouco de talento no meio-campo. Alisson Andrade, RMP, o Felipe Luiz vai demorar quantos jogos para largar a mão do Gabriel? Com ele jogamos com 10 e com o Alan com 9. O BH pode não depender de uma bola esticada em 90 minutos. Não pode depender de uma bola esticada em 90 minutos. Plata e Michael merecem mais tempo. Mudou tarde. Eu concordo com você. Eu acho que contra o Corinthians o mais correto seria começar com o Michael no lugar do Bruno Henrique. Mas não sei se o Plata de centroavante seria a solução. Sinceramente, não sei. René Schultz, por favor, reprise o vídeo do JJ sobre poupar jogador. E pior é que o Felipe Luiz assumiu com esse mesmo discurso, cara. Por isso é que eu acho que houve uma pressão forte dos dirigentes, do departamento de futebol, aliado ao departamento médico, para dizer, não, nosso negócio é o Corinthians no domingo. Deu no que deu. Jefferson Valente. Boa noite, RMP. Eu ainda tinha um pouco de esperança, mas com esse jogo de hoje acabou o ano de vez. Mais um ano de fracasso. É verdade, é verdade. Tá caminhando para isso. Lucas Miguel. A gente até parece mulher de bandido. Toda hora se ilude. Boa observação, Lucas. Brenner Matos. Não assisto jogo na minha sogra mais. Toda vez que vejo jogo lá, o Flamengo perde. O Flamengo tem que mandar o Alan embora junto com o mordedor de caneta. De canela, mordedor de canela. Daniel Pedrosa. Se o Felipe Luiz continuar com essa irmandade com o Gabriel Barbosa, não ganharemos a única competição que ainda temos chance. Marcelo Araújo. De cada 10 passes do Alan, 5 são para trás e 5 para o lado. Que jogador irritante. É mesmo. Para não ser totalmente injusto, ele deu um passe bom hoje. Um passe bom. Eu não me lembro para quem foi o atacante. Não sei se foi o Wesley, que entrou livre na área. Um passe bom. Porra, e 200 errados ou para trás. René Chu, desculpe meus chats mal-humorados hoje, Felipe. Abraço. Você é uma lenda e via jogo perfeitamente. Obrigado, René. Imagina, não tem? Eu estou tão mal-humorado quanto você. Orlando Janador. Felipe Luiz vai morrer abraçado com esse atacante que não sabe evitar o impedimento e não faz gol? Até quando vai essa aposta perdida? Pois, Orlando, isso é uma das coisas que realmente mais me chama a atenção hoje em dia. O Gabriel perdeu a noção de sair de impedimento, gente. Teve uma bola hoje que ele reclamou, inclusive, que o Wesley não tocou para ele, que ele estava muito na banheira, não era pouco, não. Muito na banheira, desde o início da jogada. Ele não está, parece que ele não está mais olhando para a linha de zagueiros do adversário. Ele realmente perdeu completamente a noção da linha de impedimento. 90% das jogadas de contra-ataque, ele está em impedimento. Ele atrasa a jogada. Não é possível que não tenha ninguém dentro do Flamengo, nos juniores, que não possa fazer um jogo melhor do que o Alan. Daniel, tem o Everton Araújo, cara. Está lá, já jogou no principal. É óbvio que ele vai ser melhor do que o Alan. Muito melhor do que o Alan. O assustador é a gente ver o Felipe Luiz acreditar no Alan, deixar o Alan e não tirar o Alan durante 90 minutos, cara. Isso, para mim, é que é assustador. Bruno Machado, vergonha. Cheguei à conclusão de que a demissão do Tite foi precipitada e errônea. Felipe Luiz é amador. Não, isso não. Isso eu não concordo com você, não. Com o Tite, eu tenho certeza que os 3 jogos teriam sido a nhaca de hoje. Os 3.
Alisson Andrade, RMP, perdemos para um time que tem 3 jogadores. Ganso, quase 40 anos, Arias e Thiago Silva, fora. De bom só a dobradinha, Matheus e Wesley. A única jogada que o Alan acertou, o Wesley cruzou e o Gabi recolheu o pé. Verdade. Chegou atrasado. Valdiglês, não dá para aguentar Gabriel titular. Felipe Luiz sem culhões. Gus Wright, sem Gerson RMP, não dá. Nem liga a TV, Gabigol já era. O Gerson faz uma falta monstruosa nesse meio campo. Monstruosa. O Gerson é o único dos titulares que ainda está jogando bem, do meio campo, que está jogando bem. Essa pergunta é ótima, Orlando. Como pode um cara inteligente como o Felipe Luiz montar um time sem meio campo? Ele achou mesmo que ganharia o jogo? Achou. Davi, com esse elenco de acomodados, nem o Guardiola daria jeito. Mário Ferreira mandou só o superchat. Obrigado, amigo. Magno Gonzalez, 4-3-3. Ortiz volante, Alan, Felipe em noite titesca. É exatamente o que eu disse na manchete e na ilustração. Orlando Janadori, o jogo contra o Corinthians subiu no telhado. Evandro Silva, continuar colocando jogador por amizade vai cair. Mário Ferreira, corintiano e não perco sua análise show. Parabéns. Obrigado, Mário. Teu time jogou muito hoje. Teu time está jogando muito. Não jogou no primeiro jogo contra o Flamengo. Mas, fora isso, está começando a acertar legal. MAP 73. Sejamos justos. O time estaria assim sem ser o melhor setor. O Ganso acabou com o jogo e a confiança do Fly em 10 minutos. JJ também errou no início. Cara, mas hoje... Sim, JJ errou, na verdade, num jogo, né? O jogo contra o Emelec lá fora, que ele colocou o Rafinha e o Rodinei juntos, né? E a coisa não andou e o Flamengo perdeu. Foi buscar de volta, que perdeu 2-0, ganhou 2-0 no Maracanã e classificou nos pênaltis. Paulo Araújo, RMP, será que só eu vejo que os gols que o Flamengo toma são em cima do Ayrton Lucas? Hoje todo mundo vinha. Hoje todo mundo viu. Alexandre Eppelbaum, em 2019 tinha psicólogo ou estou enganado? Cara, tinha o Jorge Jesus, que valia como psicólogo, como mãe, como tudo. Apolo Incorporadora, RMP, o Ayrton Lucas não joga aqui na minha cidade. Ele não marca ninguém, né? Esse é que é o problema. Ele não marca ninguém, cara. Ele é um bom lateral no apoio. Hoje nem isso ele foi. Mas ele não marca ninguém. Thiago Neves, precisamos falar do BH. Como acabou o futebol dele? Acabou mesmo. Tá? Não sei se acabou de vez, mas está muito mal. Está muito mal o BH. Nem velocidade mais ele tem. Edson Martins, o garoto Ever Araújo deve desanimar quando fica na reserva do Alá, com certeza. Com certeza. O moleque deve olhar e dizer, putz, eu sou reserva dessa porcaria aí, meu Deus do céu. O sopa de letrinha aí, seu MP, o desfaque do Gabigol foi muito sentido. Lucas Matheus, RMP, não caberia um banco, pelo menos, ao Gerson de la Cruz? Claro que caberia, claro que caberia. Tomamos um gol do jogador que jogou os 2 jogos da sua seleção na data FIFA. Loucura. Pois é. Aí os nossos não podem ficar nem no banco. Brincadeira. Eduardo Montenegro, boa noite, RMP. Hoje todo mundo mal. Avenida Ayrton Lucas cada vez pior. Se deixar o Alan cuidando de uma tartaruga, ela foge. Lio Gabi é um ex-jogador. Não tem como te contestar, Montenegro. É exatamente isso. Júnior Dantas, RMP, sou tricolor e estou feliz. No uísque você toma com gelo de água de coco? Vou abrir um Johnny aqui. Não, eu tomo só com gelo e com um pouco de água. Só gelo e um pouco de água. Já experimentei água de coco, aconselhado pelo Papai Joel, mas não curti muito, não. Pedro Souza, RMP, será que o Guardiola ganharia títulos com Wesley, Alan e Arthur Lucas? Treinador é importante, mas quem ganha jogo é jogador. Você não deixa de ter razão. Com Alan, o Guardiola não. Nem Guardiola. Douglas Renato Haddad. E o ex-lateral, que está mais para estagiário, paneleiro do que para o mister? Por que insistir Gabi sem gol e Alan nada?
Professor Júlio César dos Anjos. Ganso, com apenas um toque, desmontou a defesa do Fla. Verdade total. E, por consequência, todo o time. RMP estava empolgado com o novo técnico, mas ainda acredito nele. Cara, eu quero ver mais. Agora eu quero ver mais. Agora, esse jogo de domingo é fundamental para a gente poder fazer um juízo melhor do Felipe Luiz, né? Lieden Carvalho Leite. Posso estar errada, mas a escalação e a chave do vestiário parecem ficar com o Braz. Talvez fosse Tite com Tite também. Leandro Muniz. Desrespeito. Reformulação geral, elenco e comissão. Marco Martim. Domingo, Felipe Luiz tem que encarnar o JJ em campo. Muito calado hoje. Tem que vibrar em campo. Lohan pedindo passagem para o Gabigol. Felipe Luiz escondeu o jogo hoje. Concordo. Professor Júlio César dos Anjos. Para mim, o Alan está sendo bancado pela diretoria. Mas se está fazendo isso, é uma estupidez gigantesca, né? Zé Will. Olá, não consigo ver uma boa solução para o Flamengo. Tá difícil mesmo, cara. Tá difícil. Maurício Rocha. Será que o Felipe Luiz deixou o Alan até o final acreditando na lei do ex? Uma coisa é certa, essa íngua tem um empresário muito bom. Ah, tem. Beto, Wesley e Ayrton Lucas são bons só do meio para frente. Lá atrás é horroroso. Vejam o primeiro gol como eles estavam perdidinhos. Estavam mesmo. Principalmente o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas foi um desastre total. Paulo Flamengo, não podemos ser só a maior economia do Brasil e da América do Sul. Não temos um time com qualidade técnica capaz de tornar esse elenco da sua plenitude um show de competência. Não vai passar pelo Curica jogando assim. Cadê o JJ? José Luiz, Lio Gabi enterrou vários treinadores e Felipe Luiz vai morrer abraçado com ele. Tite não escalava amiguinhos. Gente, vou botar... olha aqui, essa aqui é... Corinthians fez 5. Flá nem a chute a gol deu. Até deu alguns chutes a gol, né? Mas muito pouco. A bola do Alcaraz foi na trave, né? Quase que bateu no Fábio e entrou. Vai falar do Gabriel? Já falei dos dois aqui. Estão muito mal. Gabriel, então... Leonardo Guedes. Eu tinha o sonho de ser astronauta e hoje minha esperança foi renovada. Se o Alan virou jogador, eu posso ser o que eu quiser. Ai. Vitória Alcântara. Felipe se perdeu em todos os aspectos do jogo. Lio Gabi não dá. Foi bom para o Felipe baixar a bola e trabalhar sem oba-oba. Gente, vamos ver a entrevista do Felipe Luiz? Vamos? Vamos ver a entrevista do Felipe Luiz para ver o que ele diz, cara. O que pode dizer o Felipe Luiz num momento desse? Vamos dividir aqui a tela, só um minutinho. Vou fazer como eu sempre faço. A cada resposta dele eu vou parar e nós vamos analisá-la. Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Felipe Luiz chega na sala de coletiva, vamos ouvir. É ruim perder, né? Obviamente que eu sabia que um dia eu viria aqui na coletiva com resultado negativo. É triste que tenha sido hoje, num clássico e em umas vésperas aí de uma semifinal de Copa do Brasil. É duro, porém o futebol te brinda com oportunidades a cada semana para você se superar e recuperar a confiança. Então, temos que limpar a cabeça o antes possível para preparar bem esse jogo de domingo que é vital. Felipe, deixa eu te dizer uma coisinha aqui, só entre nós. Não tem que limpar a cabeça totalmente, não. Tem que pensar seriamente nos erros que você cometeu. Tem que pensar seriamente na sua avaliação sobre alguns jogadores como o Alan. Você errou e errou feio hoje, Felipe. Você precisa refletir sobre isso. Não é só limpar a cabeça, não.
tem que analisar e analisar muito esse jogo de hoje. Felipe, Raíza Simplício aqui da Gol Brasil. Eu queria saber como é que tem sido o seu trabalho com o Gabriel em relação à questão dos impedimentos, né? Acho que hoje ele ficou vários lances, ele estava impedido, outros jogos também isso aconteceram. Eu queria que você falasse um pouco como é que tem sido esse trabalho, se você tem essa percepção também, como tem sido esse trabalho com ele em relação a isso. Boa pergunta da Raíza. Vamos lá. Primeiro que eu mais peço para o Gabi é o posicionamento dele, que ele se posicione de um jeito onde seja produtivo, né? Que ele possa conseguir atacar bem os espaços que é o que ele faz de melhor. Obviamente que cair no impedimento é uma leitura, um timing que às vezes ele não tá tendo, mas para mim é menos pior, né? Às vezes ele ficar impedido do que ele descer para buscar a bola no pé, como eu vi ele fazendo anos anteriores, né? Então assim, que ele saia esporadicamente, ok, mas que o mais importante é que ele guarde a posição dele, que ele entenda os movimentos que ele tem que fazer. E obviamente que um cara que estava bastante tempo sem jogar, esse time não está nas melhores condições, mas que tendência é que melhore. Ele deu uma passadinha de pano, mas eu gosto de uma coisa, ele reconhece que não está legal. Agora, tem que buscar uma solução para ele, né, Felipe? Se não está legal, você tem que buscar uma solução. Você já buscou alguma solução? Já pensou? Nos garotos que você dirigiu ali, não tem nenhum centroavante, Felipe Tereza e outros mais, que poderiam já treinar com um profissional para te dar uma opção? Porque hoje a opção foi o Lohan. O Lohan não é centroavante. O Lohan, tudo bem, ele joga em todas as posições do ataque, mas ele não é centroavante, ele é meio armador. Tem que quebrar um pouco mais a cabeça e tem que começar a admitir, Felipe, que você pode ter que tirá-lo. Felipe, Carlos Eduardo Mansur, Grupo Globo. Uma das mudanças mais nítidas que você está tentando implantar no time é a altura em que joga a linha defensiva, a agressividade com que ela se posiciona, tentando compactar o time. Talvez nesses 3 jogos, hoje você tenha enfrentado o time que mais veio preparado para tentar jogar as costas dessa linha, né? Primeiro com o Marquinhos e o Cauã, depois com o Ganso se aproximando e sobrecarregando ali junto com o Arias, que entrou depois, o Lima vindo do lado esquerdo para esse mesmo lado. Esse tem sido, essa mudança de comportamento com a temporada andando, esse pequeno espaço entre jogos, é um dos grandes desafios e, de alguma maneira, por estágio de processo, não comparando jogos, de alguma maneira isso te remeteu à sua estreia como jogador do Flamengo, quando o Jorge Jesus tentava implantar esse processo, o Flamengo foi à Bahia e teve dificuldade com esse mesmo aspecto do jogo. Ele é muito desafiador de se mudar com a temporada andando. É desafiador, mas para se pressionar é fundamental. E eu assumo a responsabilidade do que aconteceu hoje. Não tivemos o nosso melhor dia na questão de linha, sincronia de linha. E sabia que não ia ser fácil, sabia que eles fazem isso, eles usam muito a tração para jogar na longa. No primeiro tempo a gente controlou bem esse risco, né? No segundo tempo eles acabaram aproveitando. Mais ou menos, né, Felipe? Porque nós tivemos que fazer o pênalti. Então não foi tanto assim. Foi numa bola longa que o Marquinhos acabou sofrendo o pênalti do Léo Pereira. Algumas falhas nas coberturas, né? Mas é normal. Sabe, como eu falei nas outras entrevistas, eu sabia que isso poderia acontecer em algum momento, mas o que realmente me preocuparia seria se o time não criasse, sabe, chances de gol. E o time está criando. Quando você não consegue ser determinante nas áreas, nas duas, isso pesa, né? E hoje o Fluminense foi determinante nas áreas, nós não, e só nos resta trabalhar para tentar melhorar esse lado mais. Repito o que você falou, essa linha alta durante a temporada eles sabem fazer, e não só que hoje realmente não foi o nosso melhor dia. Felipe, aqui à sua direita, Rodrigo Cerqueira, TV Globo. O Flamengo tem pela frente agora um jogo decisivo, um clássico nacional. É um jogo que, se o Flamengo não levar gol, ele está classificado pela vantagem que adquiriu em casa. Mas como é que você pensa em jogar esse jogo? No caso do adversário, imaginando que o Corinthians vai tentar uma pressão muito forte, né, porque precisa do resultado,
E também, depois de uma derrota como essa, que bem ou mal dá uma balada no psicológico dos jogadores, é normal, é um clássico. Como é que você está pensando no tipo de jogo? E você sempre deixou claro que não abre mão das suas ideias, então provavelmente o Flamengo deve repetir nos últimos jogos o que você tem implantado. Né? Bom, sobre o jogo de domingo, sinceramente nem olhei o Corinthians ainda, só estava essa semana passada na data FIFA olhando o nosso time, nosso modelo de jogo, e essa semana já começamos a preparar o Fluminense, e a partir de amanhã eu vou começar a estudar o Corinthians, ver que possíveis táticas ou mudanças de sistema eles podem apresentar durante o jogo, e nesse jogo em concreto, então, a partir de amanhã eu vou começar a pensar nesse jogo. Hoje, eu digeria a derrota, dói muito mais desse lado aqui que como jogador, e é importante a gente, como eu falei, digerir isso para amanhã poder levantar e preparar bem esse jogo de domingo, mas eu não posso te adiantar nada porque eu não estudei o Corinthians ainda. Ô, Felipe, independentemente do estudo do Corinthians, você precisa estudar o que você fez de errado hoje. O que deu de errado hoje. Você precisa estudar o Flamengo também. Hoje foi um dia que foi um laboratório de erros que você precisa analisar. Agora, eu espero que alguém faça a pergunta que tem que ser feita. Você acha, Felipe, que foi certo poupar todo mundo quando a gente viu o Arias chegar aqui depois de jogar 2 jogos e meter um gol na gente e correr 45 minutos como se não houvesse amanhã? Eu espero que alguém tenha coragem de fazer essa pergunta. Felipe, aqui, sua direita, Thiago Lima do GE. Eu queria te perguntar, Felipe, em relação ao Alcaraz. A gente tem tido informações que ele vem treinando muito bem, vem se destacando nos treinos, mas ele ainda não conseguiu mostrar em campo, né? Hoje também eu achei que ele foi mal. Você acha que o rótulo, por exemplo, de chegar com a maior contratação mais cara, né, da história do clube, pode estar pesando também psicologicamente para ele na hora de mostrar? Eu não consigo entrar na cabeça dele, né? Mas assim, é um jogador super interessante, um cara que é um portento físico, joga em várias posições, domina bem o meio campo e, claro, quer demonstrar, ele tem essa ambição de querer as coisas e muitas vezes demora, né, num processo. Eu vou dar todo o suporte para ele que possa se desenvolver e conseguir a confiança necessária para ele que possa desempenhar. Hoje o resultado não ajudou, né? Eu acredito que se a bola tivesse entrado, se a gente tivesse sido determinante na área, ele conseguiria se soltar um pouco mais no jogo, mas ele está com esse peso de querer fazer o time ganhar, ele quer demonstrar às vezes mais do que precisa, totalmente normal num jogador tão novo, tão jovem, mas que tem um futuro brilhante pela frente. Felipe, boa noite. Boa noite. Guilherme Xavier da Trivela. Queria unir um pouco as perguntas dos colegas aqui para falar sobre a questão psicológica do Flamengo. Você deu uma entrevista quando o Flamengo foi eliminado para o Olímpia ano passado, na Libertadores, dizendo que o fator mental foi o principal para aquela eliminação. Hoje aqui no Maracanã eu vi o Alcaraz e outros jogadores frustrados, claro, com o resultado, com o desempenho. Como agora, como treinador, você acha que dá para recuperar essa confiança e fortalecer esse aspecto mental diante de uma decisão na Copa do Brasil? Primeiro que eu gosto que eles se rebelem, que eles sintam a derrota. Eu gosto que isso que tem que doer, tem que frustrar mesmo. Perder não é bom, né? Se me preocuparia se eu visse um vestiário agora rindo, e não vi. Vi um vestiário machucado, né? Então, e eu falei, eu sou o que mais estou com o coração doendo aqui sobre essa derrota. Mas, como eu falei, para retomar a confiança, o modelo de jogo claro, eles têm que ter claro na cabeça deles o que eles vão fazer, o que eles têm que fazer no campo durante o jogo. E se o resultado e o bom jogo vier, a confiança volta rápido, né? Então, é uma questão de chegar no jogo de domingo da melhor forma para poder vencer. Boa noite, Felipe. Bruno Castanha. Na sua avaliação, o que você acha que foi tão diferente do primeiro tempo, onde o Flamengo foi dominante, criou várias situações, e no segundo tempo não conseguiu criar, foi dominante, tomou 2 gols ali praticamente iguais pelo mesmo lado? E se me permite, sobre o Léo Ortiz, logo que você assumiu, você promoveu a entrada do Léo Ortiz na zaga, né, nesses 2 jogos, foi muito bem. Hoje você traz o Léo Ortiz para volante, volta com o Fabrício Bruno,
e depois ainda substitui o Léo Ortiz durante o jogo. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Obrigado. Eu vou começar pelo Léo, ok? O Léo foi... primeiro, como eu falei na outra entrevista, quando a gente venceu, que tem os zagueiros de seleção brasileira, né? Não só o Léo Ortiz e o Fabrício, senão que o Léo Pereira também poderia perfeitamente, o Davi também já foi muitos anos na seleção brasileira. Então eu tenho os zagueiros de seleção brasileira. E eu imaginei um jogo hoje, quando eu estudei o Fluminense, que uma entrada do Léo na construção me daria uma melhor saída de jogo nessa posição, e eu conseguiria romper a pressão do Fluminense nesse primeiro bloco alto que eles fazem, pelos jogos que a gente estudou, né? Claro que faltou ajustar um pouco mais a posição dele, talvez ele não estava posicionado do jeito que eu gostaria que ele tivesse, e acabou que não deu certo. Como eu falei, a responsabilidade é toda minha, né? Se tivesse, como é que eu falei, se a gente tivesse sido determinante na área, estaríamos falando que tinha dado certo, mas não deu certo, e eu assumo a responsabilidade dessa decisão. O Léo é um jogador fundamental, importantíssimo para mim, como é o Fabrício, e eu quero que eles compitam entre eles, porque é assim que eles vão crescer. E para domingo eu vou ver quem está melhor para começar. E o primeiro tempo. Pois é, o primeiro tempo foi um primeiro tempo onde a gente controlou bem o jogo e sofremos alguns contra-ataques, né? Eu acho que não foi o nosso melhor dia tecnicamente, né? A bola escapou muito do nosso pé, erramos alguns domínios, jogadores que talvez não estavam tão sincronizados entre eles ali no meio, e acabamos que demos alguns contra-ataques, mas fizemos um bom primeiro tempo, com bastante chance de gol, e no segundo tempo, a partir do momento que começamos a sofrer, também depois das perdas da bola, perdemos um pouco a força no meio campo, porque era um jogo de bastante transição e de volta, e acabamos sofrendo gol. E depois do gol, o Fluminense sabe muito bem se defender, e ficou cada vez mais difícil de fazer gol. Mesmo assim, criamos chances e não conseguimos fazer. Deixa eu ler aqui alguns superchats que entraram. Obrigado ao Jorge e o Debran. O Alvino diz: por que o Felipe Luiz não colocou o Gabigol hoje? Não viu falar o nome dele durante o jogo. Alvino, é quase isso mesmo. Maurício Rocha: Gabigol, está difícil de acreditar em sua recuperação. E o Léo Pereira parece que jogou os 2 jogos da data FIFA. Adilson manda um superchat. Valeu, Adilson. O Shadow diz: RMP, volta a dar notas para os jogadores. Se eu for dar nota hoje, bicho, só vai ter nota baixa. Olha aqui o Biratã Bandeira. RMP, experimente Black Label com gelo e de água mineral, de boa qualidade. Ou preferencialmente gelo de água destilada. A água aí do Rio é clorificada, tem péssimo pH e mata o sabor do uísque. Eu estou tomando água daqui do meu poço artesanal de Itaipava, né? Mas no Rio eu tomo com água normal, você tem razão. Eu, quando peço em restaurante, eu geralmente peço uma água com gás para poder misturar. Nilo Nóbrega, nada a declarar. Nilo, está mais ou menos nessa fase mesmo, tá complicado. Vamos continuar ouvindo o Felipe Luiz. Aqui, Felipe, boa noite. Boa noite. Marcos Martins, do canal Deca SRN. Eu queria te perguntar, o Flamengo vinha de 2 atuações bem qualificadas, assim, o Flamengo conseguindo repetir padrões ofensivos e defensivos, e hoje, como você mesmo falou, as coisas não funcionaram tão bem, em especial no segundo tempo. O Flamengo teve as ausências do Gerson e do De La Cruz, com a Arrascaeta também entrando no segundo tempo já com a desvantagem do placar. Você observou ou observa uma certa dependência do Flamengo, técnica e criativa, desses 3 jogadores, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta, para conseguir contribuir mais na criação? Não dependência, né? Mas quando você tem jogadores, como é que eu diria, importantes no nível mundial, se você não tem, claro que esses jogadores não estão, o time pode sentir, mas eu não acho que isso tenha sido uma desculpa. Eu acredito que com o elenco que estava hoje e com os jogadores que estavam hoje no campo, a gente teria todas as condições de ganhar do Fluminense. Como eu falei, isso não é uma desculpa. Confio plenamente nos jogadores que entraram no campo hoje. Acabou que o resultado parece que está todo mundo horrível e todo mundo é ruim.
mas eu sei do que eles são capazes mas repito, Gerson, Eric, Nico, e todos esses são jogadores internacionais e grandes, e claro que sempre vão fazer falta em qualquer time que eles joguem. Boa noite, Felipe. Vinícius, canal Vini Rubro Negro. Você falou da criação de chances do Flamengo, mas no segundo tempo o Flamengo foi pouco efetivo, né? Finalizou até, mas o Fábio fez apenas uma defesa. Queria saber como você tem pensado as alternativas para jogos como esse, em que o Gabigol acaba não conseguindo render tanto. Hoje entrou o Lohan na vaga do Gabigol, o Plata também joga um pouco centralizado, e hoje o Carlinhos, que é um atacante de origem, acabou não entrando. Queria saber como você tem pensado essas alternativas. Eu penso, antes do jogo, eu penso em todas as possibilidades, falando perto, se a gente estiver ganhando, se estiver empatando, se estiver perdendo, se algum jogador é expulso, eu penso em tudo, e durante o jogo eu vou vendo como ele vai se desenvolvendo, esses jogadores, e o que o jogo pede, né? Hoje tínhamos alguns jogadores que não estavam em condições de começar, tinham muitos jogadores que não estavam em condições de jogar 90, e alguns jogadores que teriam que sair durante o jogo, né? Mas eu preparo possíveis trocas de estrutura para se precisar mudar alguma coisa. Mas eu imaginava que no final do jogo, por exemplo, quando já estava 2-0, que o Fluminense baixou o bloco, a gente estava conseguindo entrar, a gente estava conseguindo chegar, porém, claro que não estamos, como eu falei, não estamos na melhor forma técnica, estava escapando um pouco a bola, os domínios, o último passe, o último cruzamento, isso aí faz com que não sejamos determinantes nas áreas. Então, quando você não faz o gol, isso frustra cada vez mais, você vai acabar correndo e o risco é maior. Mas o único caminho que eu posso falar para você é que o meu trabalho é levar eles até lá. O meu trabalho é tentar fazer com que o time chegue até a área. E ali a qualidade técnica que vai definir, e eu posso ajudar isso aí para eles poderem treinar cada vez mais, e a bola vai acabar entrando, uma hora ou outra. Não é possível que ninguém vá perguntar sobre os jogadores que não foram nem para o banco, enquanto o Arias jogou 2 jogos pela Colômbia, foi para o banco, entrou e foi decisivo. Aqui, boa noite, Gabriel Afoca na Paparazzo Rubro Negro. Felipe, quero te fazer uma pergunta que pode até mesmo voltar um pouco naquela parte psicológica que eles falaram mais cedo, que é por que o Flamengo costuma ter tanta dificuldade nos jogos que são logo após as pausas na data FIFA? Você que já esteve lá no vestiário como jogador, hoje como técnico, várias vezes, né, a gente vê o Flamengo com essa dificuldade, não sei se é uma questão psicológica, se é um time que está acostumado a ter esse calendário maior e por isso, quando tem uma pausa, pode ser que acabe voltando um pouco mais frio, os adversários têm mais tempo para preparar. Queria que você explicasse, se possível, não sei que é meio complicado explicar assim, mas por que na maioria das vezes o Flamengo volta tendo muitas dificuldades depois dessa data FIFA? Obrigado. Bom, interessante, né? Eu lembro que ano passado perdemos um jogo depois da data FIFA, acho que foi o Bragantino, eu ainda estava como jogador, e esse ano foi a minha primeira experiência, e eu vi meu time correndo no primeiro tempo, vi meu time fazendo tudo o que eu pedi, vi eles se dedicando, lutando e bem fisicamente. O jogo levou a essas circunstâncias com que o time perdesse, né? Mas não diria que foi pela data FIFA, poderia ter acontecido em qualquer momento, né? Então, até mesmo porque foram treinos bons, tivemos muito tempo para treinar e preparar esse jogo, e eu acho que tudo saiu como a gente planejou. Infelizmente, o resultado não foi o que queria. Boa noite, Felipe. Aqui, Sidão Marinho da Litoral News. A gente viu o Corinthians hoje vencer por 5-2 o Atlético, o Flamengo perder. Na sua visão, esses resultados podem influenciar no jogo do próximo domingo? E qual o peso que você vê desse jogo? Já que, se o Botafogo amanhã vencer, o título brasileiro fica bem distante. Qual o peso que você vê para a temporada nesse jogo do domingo? Obrigado. Claro que, como eu falei na outra pergunta, né, que é importante sempre tentar vencer. Qualquer jogo, já seja amistoso, jogo de pré-temporada, carioca, o Flamengo sempre entra no campo para vencer. E quando se perde aqui, a derrota dói muito porque a gente escuta e vê as críticas, se vive muito o Flamengo, né, quando você está dentro do Flamengo. Então, claro que não é o melhor momento para perder um jogo, mas como eu falei na outra pergunta também, o futebol te brinda com uma oportunidade de você sair dessa derrota e ganhar no domingo. E nós vamos para
vamos para São Paulo para ganhar o jogo. Nós queremos ganhar esse jogo contra o Corinthians. Não vamos para segurar o resultado, não vamos para se defender, vamos para ganhar o jogo. E a partir daí que vença o melhor. Eu acho que mentalmente zera, e quando entrar no campo é um jogo novo e tenho certeza e confio muito nos meus jogadores. Professor. Filipinho, nem te fizeram a pergunta que tem que fazer ainda. Olha aqui o Maurício Rocha, futebol também se ganha em contra-ataque. Essa história de querer impor o jogo o tempo todo, sei não. Domingo poderíamos matar o jogo assim. Opinião do Maurício Rocha. As últimas duas aqui. Ok. Pelo amor de Deus, alguém pergunta sobre os caras que foram poupados. Porra! Felipe, tudo bem? Renato na jogada. Você até falou, reparei, o time fez tudo que você pediu no primeiro tempo, correu muito. Mas no segundo, acho que não, né? Até porque você não falou e deu para perceber uma queda muito grande, até não sei se física, não sei se anímica. No segundo tempo, o time, até nos gols que levou, parecidos, a entrada na área para marcar, enfim, queria que você explicasse isso e também, se você puder, sobre jogo posicional, que é um grande tabu no futebol brasileiro, né? O que você acha do jogo posicional, porque falam que o Flamengo não dá certo com o jogo posicional, e, enfim, é uma discussão longa isso aí. Uhum. Ok. O primeiro tempo, imaginamos um Fluminense impressionante, imaginamos um Fluminense onde eles vinham tentar tirar a bola da gente, não acabaram sendo tão agressivos na pressão e todas as nossas saídas acabaram sendo facilitadas, mesmo usando um pouco o Rossi e demorando um pouco na circulação. Nossa intenção foi corrigir essa velocidade de circulação e a partir daí esse foi o recado do intervalo, né? Tentar corrigir detalhes táticos do time, mas eu acredito que a partir do gol o time acabou desandando um pouco, né? As trocas, eu já tinha, como eu falei, já tinha pensado nas trocas antes, tinha jogadores que não podiam jogar 90 minutos, e tinha já trocas já pré-determinadas antes do jogo, mas não é que não acabaram melhorando, senão não acabaram dando soluções para o time que o time precisava naquele momento, né? Então, acredito que foi sistêmico, foi todo mundo que acabou no segundo tempo vindo para baixo, mas não parou de lutar e não parou não desistiu até o último minuto, né, nesse caso. Então isso me deixa, desculpa que eu tenho então como eu falei, fez o que eu pedi, lutaram até o final, o resultado não veio, me sinto orgulhoso dos meus jogadores. Do jogo posicional, existe jogo posicional e o jogo de posição, né, e isso é um debate muito grande. Eu acredito sempre em dar soluções para os jogadores para que eles possam render o máximo possível e que eles possam se soltar e se desenvolver dentro do campo nas funções que eles desempenham. É isso que eu acredito sobre o futebol. Então sempre eu vou dar funções para os meus jogadores para que eles possam, para que esse talento, essa qualidade que eles têm, eles possam se soltar o máximo possível e aí esse talento vem. Às vezes, dependendo do adversário, vai ser um jogo mais posicional, às vezes, dependendo do adversário, vai ser um jogo mais por dentro, outro vai ser mais por fora, então eu acredito também muito em, dependendo de quem venha jogar contra você, você dá soluções para os jogadores. Vamos à última pergunta. Felipe, Mauro Santana, do canal Mauro Santana, mesmo enaltecendo o poder de criação da equipe, desde a sua estreia, você sempre demonstrou preocupação na melhora da efetividade, da eficiência no aproveitamento ofensivo, que no jargão do futebol se chama pejorativamente de arame liso. E a gente sabe que o futebol brasileiro, infelizmente, é imediatista e as cobranças são inevitáveis. E você tem apenas 2 dias para tentar melhorar isso para um jogo que, inclusive, é muito mais perigoso nesse sentido, porque oportunidades desperdiçadas podem custar a classificação para a final da Copa do Brasil. Como é que você pensa nesse desafio? É que é um privilégio poder estar sentado aqui nessa cadeira como treinador do Flamengo e poder jogar uma semifinal de Copa do Brasil contra o Corinthians, que é acho que é o maior clássico do Brasil, questão de torcidas. É um privilégio muito grande estar aqui, estar com essa pressão. Eu gosto, as críticas elas são válidas, eu também aprendo e cresço muito nas críticas.
E sei que é totalmente normal. Ninguém tá eu não estou descobrindo nada. Eu já vivi isso aqui muito como jogador e sabia perfeitamente de onde eu estava me metendo como treinador. Mas como eu falei, é um privilégio estar sentado aqui e vou dar minha vida até o último segundo aqui para poder conquistar títulos com a camisa do Flamengo agora como treinador. Ok? Muito obrigado. Bom, minha gente, tá difícil de engolir isso tudo hoje. Tá muito difícil. E acho que a maior preocupação é em relação ao jogo de domingo, porque o Felipe errou muito hoje. Eu espero que ele não fique só preocupado em ver o jogo do Corinthians, mas que ele reveja o do Flamengo e que ele perceba que o Alan foi um equívoco monstruoso que ele sequer corrigiu durante a partida. Não acredito que ele vá jogar contra o Corinthians, porque devem voltar Gerson, deve voltar talvez De La Cruz. Aliás, De La Cruz, cara, é um mistério, né? De La Cruz jogou somente 45 minutos na data FIFA inteira. Como é que o De La Cruz não podia jogar? Não podia estar nem no banco. O Arias, que jogou 180 minutos, entrou e fez gol. O que há com o De La Cruz? O Flamengo está escondendo a verdadeira contusão do De La Cruz. Eu já ouvi de fontes boas que o problema do De La Cruz é no joelho. E que esse problema no joelho vai fazer, inclusive, com que ele tenha operar o joelho no final da temporada. O departamento médico do Tanuri está empurrando com a barriga para tentar tê-lo em alguns momentos e operar no final do ano. Como eles tentaram fazer com o Pedro, lembra disso? E aí o Pedro perdeu a paciência e foi procurar o ortopedista particular dele, e o cara disse, para e vamos operar isso já. E o Pedro operou. Então, é complicado, né? É muito complicado. A situação do Flamengo é toda muito complicada. Agora, eu fico boquiaberto, sério, boquiaberto, de não ter visto ninguém na entrevista coletiva dizer, Felipe, você sabia que o Arias jogou os 2 jogos da data FIFA inteiros? Ele estava no banco, entrou e fez o gol. O que aconteceu com os jogadores que você não trouxe nem para o banco? Cara, eu fico boquiaberto. Ninguém da imprensa presente à entrevista foi capaz de fazer essa pergunta, que era a mais óbvia e a mais importante de todas. Para ouvir dele se ele realmente priorizou a Copa do Brasil. Como tudo leva a crer que priorizou, provavelmente por influência da diretoria, que porque quer ganhar algum título no final do ano, para buscar uma eleição que lhe seja mais favorável. Mas é assim, né? Hoje em dia, complicado, né? E olha que tinha jornalistas bons na entrevista. Mas, cara, era a única pergunta que me interessaria fazer hoje, sinceramente. Estou pouco me lixando para que jogou com linha assim, linha assado. A minha pergunta é direta, entendeu? Por que um jogador como o Arias jogou 180 minutos na data FIFA, voltou, chegou, mal descansou e foi para o jogo no segundo tempo? E foi decisivo. E os do Flamengo, muitos vindo em um voo fretado, foram incapazes de ser sequer relacionados. E os que foram para o banco, caso de Arrascaeta e Plata, entraram e não fizeram rigorosamente nada. Preocupante. Bastante preocupante. Eu confesso que eu termino a rodada de hoje bastante preocupado em relação ao que pode acontecer no jogo de domingo. Vou dizer mais. Neste momento, para mim, o Corinthians é o favorito para se classificar para a final. Porque vive um momento muito melhor do que o Flamengo. Jogou com todo mundo hoje. Pergunta se o Corinthians poupou alguém. O Corinthians jogou com todo mundo hoje. Pergunta se o time que jogou hoje não vai jogar no domingo. Vai jogar todo mundo, cara. Vai jogar todo mundo.
E nós vivemos essa ditadura dos médicos e dos fisiologistas, dos fisioterapeutas, que ficam dizendo, olha, o desgaste, o ácido lático, não sei lá o quê, não sei lá o que lá. E a gente não bota os caras para jogar. Será que fizeram a pergunta mais óbvia de todas? Chegaram para os caras e perguntaram, você está se sentindo bem? Você acha que dá para jogar? Isso eu garanto que não fizeram. Porque se tivessem feito essa pergunta para o Gerson teria dito, eu quero ir para o jogo. Eu quero jogar o Fla-Flu. Mas não. Resolveram, porque querem poupá-lo para o jogo de domingo. Porque o jogo de domingo passou a ser a última esperança dessa diretoria de terminar a temporada com um título minimamente relevante. Um título que, na verdade, é um prêmio de consolação. Se você gasta 40 milhões de reais por mês com um elenco, você ganhar só um Carioquinha e a Copa do Brasil, são prêmios de consolação. Mas a diretoria que está envolvida numa eleição, que o senhor Landim está se metendo agora a fazer até TikTok nas redes sociais para ver se consegue convencer mais alguns eleitores de que ele é moderno, certamente encaminharam tudo para dizer, não, esquece o brasileiro, vamos focar na Copa do Brasil. E aí o Flamengo leva esta porrada, o Flamengo fica ameaçado de sair do G4 e, principalmente, o Flamengo vai com moral baixo para jogar na Neoquímica Arena, enquanto o Corinthians, que com todo mundo escalado, meteu 5-2, vai chegar lá grandão, certo de que pode reverter a derrota por 1-0. Mas a diretoria atual, ela só pensa numa coisa, nas eleições. E como ela pensa sempre errado, ela pode estar causando a eliminação do Flamengo na Copa do Brasil e, consequentemente, a última chance de um título, repito, minimamente relevante. Porque dos 3 grandes títulos em disputa, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, a Copa do Brasil é a menos importante. E se nem ela o Flamengo conseguir conquistar, como no ano passado, que o Flamengo não ganhou nada. Aliás, não ganhou nem o Carioquinha. Esse ano, essa diretoria colocou como obrigação para o Tite ganhar o Carioquinha. E toda a preparação física do Flamengo, na pré-temporada, foi voltada para estar na ponta dos cascos no Campeonato Carioca. E nós vimos o resultado. Ganhamos o Carioca, ok, legal. Importantíssimo. Decisão com o Nova Iguaçu. Que coisa. E depois, o resto da temporada, toma de contusão, toma de problema físico, toma de time sem fôlego no segundo tempo e não ganhamos porra nenhuma. Fomos eliminados na Libertadores, fomos eliminados, hoje em dia, pode-se dizer, do Brasileiro, não estamos mais disputando o título brasileiro, e dependemos de um jogo que deve ser complicadíssimo agora contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Parabéns aos envolvidos. Parabéns aos envolvidos. É o mínimo que eu posso dizer. Gente, vou rodar de novo o vídeo da absoluta propaganda e voltamos para a reta final, tá bom? Somos a Absoluta Propaganda, 26 anos atuando em todo o Brasil e no exterior. Você já nos conhece do canal RMP. Aproveita então e deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho de notificação. Assim você fortalece o canal e a parceria com a Absoluta, cujos orçamentos são diferenciados para os inscritos. Somos especializados na criação de sites, logotipos, posicionamento Google e campanhas em redes sociais. Sites inspiram credibilidade e desejo. Logos impactantes e campanhas que geram resultado. Se a sua empresa quer um novo site que realmente faça diferença, se posicionar bem no Google e entrar forte nas redes sociais, entre em contato e solicite agora mesmo um orçamento. Vamos surpreender você. Os meios de contato estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Também te ajudamos em tudo para você ter um canal profissional no YouTube. Artes, thumbs, logo, vinhetas e tudo mais. absolutapropagandabrasil.com.br. Já se inscreveu no canal RMP? Ativa o sininho e deixe seu like. É rápido e grátis. Oscar Liberal me manda um superchat dizendo: RMP, boa noite. Torcer para a derrota da turma do Landim.
que a nova diretoria faça uma limpa, principalmente no departamento médico. Concordo muito com você. Honório, RMP, o que você achou da partida do Ganso? Mesmo sendo tricolor, gosto muito das suas análises e admiro muito você como jornalista. Obrigado, Honório. A partida do Ganso foi espetacular, só isso. Tirando o pênalti que ele perdeu, que ele bateu mal, o desempenho dele durante todo o jogo foi... Segundo tempo, ele botou o jogo no bolso, só isso. O passe dele para o primeiro gol é uma coisa de cinema. Não só pela genialidade do passe, meio que de calcanhar, meio que de lado, né? Mas pela visão de jogo, de perceber que o atacante do Fluminense estava livre e não estava em impedimento. Se eu desse notas hoje, Ganso, nota 10. Não há a menor dúvida disso. Olha o Leonardo Vilela, nosso bravo Marcos Gleison. Gosto muito do cântico que ecoa no Maracanã. Que torcida é essa? Mas não tem como não deixar de perguntar. Que torcida é essa que não manda o Landim e o Braz se fuder todos os jogos, depois das duas temporadas com futebol vergonhoso? Que merda. Pois é. Concordo com você, Leonardo. Concordo muito. Concordo demais com você. Eu acho só o seguinte. Mais do que a torcida na arquibancada gritar: ei, Landim, vai tomar caju. Ô, Marcos Braz, cadê você? O meu Flamengo não precisa de você. Mas bem, cadê você? Mas, enfim, os sócios precisam fazer isso. O colégio eleitoral do Flamengo, que é de em torno de 5 mil associados, esse grupo precisa decidir que está na hora de trocar o comando, que está na hora de ter ideias novas. E essa é a missão fundamental do rubro-negro de verdade, sócio do Clube de Regatas do Flamengo. Minha gente, está difícil. Muito bobão, gozador aqui, achando que eu posso me incomodar com as suas coisas. Time sem sangue, Ayrton Lucas caminhando no primeiro gol, uma vergonha. E o Ala com os bracinhos levantados para trás. José Jesus Trajano. Felipe Luiz demorou para tirar o Ala e o Gabriel, que não jogaram nada. Tentar recuperar assim não dá. Não, pior é que o Ala ele não tirou. Minha gente, é isso. Domingo, vamos ver o que vai acontecer. Está muito complicado. Depois do jogo de hoje, eu confesso que eu fiquei muito preocupado. Não sei o que esperar desse time. Mesmo com a volta do Gerson, mesmo com a volta do... Será que volta o De La Cruz? Enfim, com a volta dos que não foram, vamos ver se ainda vai ser possível garantir esse título da Copa do Brasil. É isso, meus amigos. Vou me despedir agora. Vou pedir de novo a vocês que, se vocês ainda não são inscritos, por favor, se inscreve aí no canal, é de graça. Ativa o sininho, você vai saber sempre das minhas lives. Agradeço a todo mundo que esteve aqui até agora, uma audiência excepcional. E amanhã a gente conversa com um pouco mais de cabeça fria, né? Mas eu hoje estou pé da vida. E por isso mesmo a despedida hoje é essa aqui.